Os escritos da antiguidade são realmente surpreendentes. Eles trazem muitas revelações e mistérios que são desconhecidos atualmente pela maioria das pessoas. Um desses documentos da antiguidade que nós estaremos externando por este vídeo tem como título A Declaração de José de Arimateia. Foi um documento tido como apócrifo pelos pais da igreja, mas nós iremos externar esse documento e no final eu te peço que você deixe os seus comentários, ou à medida que o vídeo for evoluindo, você vai deixando os seus comentários, dizendo se realmente este documento é apócrifo, indigno de confiança, ou ele é sagrado e precisa ser visto com outros olhos. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso, não dá para nós dividirmos este conteúdo em 2 vídeos, mas eu te peço que assista este vídeo até o final, porque ele vai edificar a tua vida. Você está preparado para entender a declaração de José de Arimateia? Então vamos lá. Eu sou José de Arimateia, aquele que pediu a Pilatos o corpo do Senhor Jesus para sepultá-lo, e que, por este motivo, se encontra agora acorrentado e oprimido pelos judeus, assassinos e rebeldes a Deus, os quais, além disso, tendo a lei em seu poder, foram a causa de aflições para o próprio Moisés. E depois de enraivecer o legislador e de não haverem reconhecido a Deus, crucificaram o Filho de Deus, coisa que ficou bem caracterizada para quem conhecia a condição do crucificado. 7 dias antes da paixão de Cristo, foram enviados de Jericó ao governador Pilatos 2 ladrões, cujas culpas eram as seguintes. O primeiro, chamado Gestas, costumava matar viajantes com a espada ou deixava-os nus. Quanto às mulheres, ele os pendurava pelos tornozelos de cabeça para baixo, para depois cortar-lhes os seios. Tinha também a predileção de beber o sangue das crianças. Veja que o conteúdo é tenebroso e o que esse Gestas fazia também causava muito temor. Nunca conheceu a Deus, não obedecia às leis e, violento como era, vinha executando tais ações desde o início de sua vida. O segundo, por sua vez, chamava-se Dimas, era de origem galileia e possuía uma pousada. Assaltava os ricos, mas favorecia os pobres. Mesmo sendo ladrão, parecia-se com Tobias, já que costumava sepultar os mortos. Dedicava-se a saquear a turba dos judeus. Roubou os livros da lei em Jerusalém, deixou nua a filha de Caifás, que era na época a sacerdotisa do santuário, e até mesmo furtou o depósito secreto colocado por Salomão. Tais eram seus feitos. Também Jesus foi detido na tarde do dia 3 antes da Páscoa, e não havia festa nem para Caifás, nem para a turba dos judeus, mas sim uma enorme aflição por causa do roubo do santuário que havia sido praticado pelo ladrão. Chamando a Judas Iscariotes, falaram com ele. É necessário dizer que este era sobrinho de Caifás, não era discípulo sincero de Jesus, mas havia sido dolosamente instigado por toda a turba de judeus para que o seguisse. E isto não com a finalidade de que se deixasse convencer pelas façanhas que ele operava, nem para que o reconhecesse, mas sim para apanhar-lhe em alguma mentira. E por esta gloriosa empreitada davam-lhe presentes e 1 dracma de ouro por dia. Veja que o conteúdo é tenebroso e revelador. Na época, já estava há 2 anos na companhia de Jesus, como disse um dos discípulos chamado João. 3 dias antes de Jesus haver sido detido, Judas disse aos judeus: Eia,
Usemos o pretexto de que não foi o ladrão que furtou os livros da lei, mas sim Jesus em pessoa. Eu próprio comprometo-me a fazer a acusação. Veja que tramóia que foi armada pela turba de judeus, juntos com os sacerdotes da lei e Judas Iscariotes, para fazer tal acusação contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto isto era dito, Nicodemos, encarregado das chaves do santuário, veio juntar-se a nós e dirigiu-se a todos, dizendo: não façam tal. Sabe-se que Nicodemos era mais sincero do que todos os judeus juntos. Mas a filha de Caifás, chamada Sara, disse aos gritos, pois ele falou deste lugar santo na frente de todos: eu sou capaz de destruir este templo e levantá-lo em 3 dias. Ao que os judeus responderam: estamos te dando todos os nossos votos de confiança, já que tinha-na como profetisa. Uma vez realizado o consenso, Jesus foi ao templo. No dia seguinte, que era quarta-feira, levaram Jesus ao palácio de Caifás à hora 9. E Anás e Caifás perguntaram-lhe: ouve, por que roubaste nossa lei e levaste a leilão público as promessas de Moisés e dos profetas? Jesus nada respondeu. E diante de toda a assembleia reunida, indagaram dele: por que pretendes desfazer num único momento o santuário que Salomão erigiu em 46 anos? Jesus nada respondeu a esta pergunta. Sabe-se que o santuário da sinagoga havia sido saqueado pelo ladrão, mas ao cair da tarde da quarta-feira, a turba dispunha-se a queimar a filha de Caifás, porque os livros da lei se haviam perdidos e não sabiam como celebrar a Páscoa. Mas ele lhes disse: esperai, filhos, que mataremos este Jesus e encontraremos a lei, e a santa festa celebrar-se-á com toda a nação. Então Anás e Caifás entregaram às escondidas a Judas Iscariotes uma boa quantidade de ouro e lhe confiaram a desempenhar essa missão. Dize, conforme nos afirmaste, eu sei que a lei foi furtada por Jesus, para que o delito recaia sobre ele e não sobre esta irrepreensível assembleia. Quando se puseram de acordo neste particular, Judas disse-lhes: que o povo não saibas que me haveis dado instrução para fazer isto contra Jesus. É melhor soltá-lo e eu me encarregarei de convencer o povo de que a coisa é assim. Astutamente puseram Jesus em liberdade. Assim, então, quinta-feira, ao amanhecer, Judas entrou no santuário e disse a todo o povo: que me dareis se eu entregar aquele que fez desaparecer a lei e roubou os profetas? Os judeus responderam: se o entregares, dar-te-emos 30 moedas de ouro. O povo não sabia, porém, que Judas se referia a Jesus, já que muitos reconheciam que era o Filho de Deus. Então, Judas ficou com as 30 moedas de ouro. Tendo saído durante a 4ª e a 5ª hora, encontrou Jesus passeando no átrio. Já estando a tarde por cair, disse aos judeus: dai-me uma escolta de soldados armados de espadas e paus, e eu pô-lo-ei em vossas mãos. Deram-lhe então força para prendê-lo. Enquanto iam caminhando, Judas disse-lhes: agarrai aquele a quem eu beijar, pois terá sido ele quem roubou a lei e os profetas. Vejam como as tramóias são armadas, como as maracutaias são arquitetadas para incriminar quem não tem nada a ver com uma situação. Assim aconteceu no passado e assim acontece no presente. Vamos continuar. Depois aproximou-se de Jesus e beijou-o, dizendo: salve.
Era então a tarde de sexta-feira, e uma vez preso, puseram-no nas mãos de Caifás e dos pontífices, dizendo-lhes Judas: este é aquele que furtou a lei e os profetas. Os judeus, então, submeteram Jesus a um injusto interrogatório, dizendo: por que fizeste isto? Mas ele nada respondeu. Então, Nicodemos e eu, José, diante daquela cátedra de pestilência, separamo-nos deles, dispostos que estávamos a não perecer juntamente com o conselho dos ímpios. E depois daquela noite, fizeram outras coisas terríveis contra Jesus. Na madrugada de sexta-feira, foram entregá-lo ao governador Pilatos para crucificá-lo. E com este intuito, todos acordaram. E o governador Pilatos, depois de interrogá-lo, ordenou que fosse crucificado na companhia de 2 ladrões. O conteúdo é realmente tenebroso. E foram crucificados juntamente com Jesus à esquerda Gestas e à direita Dimas. E o da esquerda começou a gritar, dizendo a Jesus: olha quantas coisas más fiz sobre a terra, e até se soubesse que tu eras rei, teria acabado também contigo. Por que te chamas a ti mesmo de filho de Deus, se não podes socorrer-te em caso de necessidade? Como então prestará auxílio a qualquer um que peca? Se tu és o Cristo, desce da cruz para que eu possa crer em ti. Mas, este momento, não te considero como homem, senão como uma besta selvagem que está perecendo juntamente comigo. E começou a dizer muitas outras coisas contra Jesus, enquanto blasfemava e fazia ranger os dentes contra ele, pois o ladrão tinha sido preso no laço do diabo. Mas o da direita, cujo nome era Dimas, vendo a graça divina de Jesus, gritava deste modo: conheço-te, ó Jesus Cristo, e sei que és o Filho de Deus. Vejo-te como Cristo adorado por miríades de anjos. Perdoa os pecados que cometi. Não faça os astros virem contra mim no momento do meu julgamento, ou a lua quando julgares toda a terra, posto que foi à noite que realizei meus maus propósitos. Não movas o sol que agora escurece por ti, para que eu possa manifestar as maldades de meu coração. Já sabes que não posso oferecer-te presente algum pela remissão dos meus pecados. A morte já se joga em cima de mim por causa das minhas maldades, mas tu tens o poder para expiá-las. Livra-me, Senhor universal, do teu terrível julgamento. Não concedas ao inimigo poder para engolir-me e fazer-se herdeiro de minha alma, como o é desse que está pendurado à esquerda, pois estou vendo como o diabo recolhe sua alma enquanto suas carnes desaparecem. Tampouco me ordenes passar para o lado dos judeus, pois vejo-os submergir num grande pranto a Moisés e aos profetas, enquanto o diabo está dando risada às suas costas. Veja que conteúdo tenebroso e revelador deste ladrão que está sendo crucificado com Cristo Jesus, o Senhor. Senhor, antes que minha alma saia, ordena que meus pecados sejam apagados, e lembra-te de mim, pecador, em teu reino, quando julgares as 12 tribos por sobre o trono grande e alto, pois é grande o tormento que preparaste para o meu mundo por tua própria causa. E quando o ladrão terminou de dizer isto, Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, Dimas, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que conteúdo edificante para aquele ladrão que recebeu esta mensagem. Eu vou parar um minutinho e te pedir que, se você não for inscrito, se inscreva no canal Apocalipse Now. Se inscreve aí no nosso canal, nos ajude a fazer este canal crescer e esta e muitas outras mensagens chegarem a muitas outras pessoas.
Deixe também o seu like para que esse vídeo seja ranqueado pelo YouTube e o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para as pessoas. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder este conteúdo e acione as notificações para receber novos vídeos. Meu muito obrigado por se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Vamos continuar. Jesus continuou falando: mas os filhos do reino, os descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó e de Moisés, serão arremessados fora para as trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas tu serás o único que habitará o paraíso até a minha segunda vinda, quando julgarei aqueles que não reconheceram o meu reino. E acrescentou: vai agora e dize aos querubins e aos anjos da sexta hierarquia que estão brandindo a espada de fogo e aguardando o paraíso de Adão, a primeira das criaturas que depois de ter vivido ali foi arremessado por haver prevaricado e por não ter guardado meus mandamentos. Nenhum dos primeiros verá o paraíso até que eu venha de novo para julgar os vivos e os mortos. Assim disse Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que desceu das alturas dos céus, aquele que saiu inseparavelmente do seio do Pai invisível e desceu ao mundo para encarnar-se e ser crucificado para salvar Adão, a quem formou para conhecimento das milícias dos arcanjos, guardiões do paraíso e ministros de meu Pai. Quero e ordeno que adentre aquele que está crucificado comigo e que receba por mim a remissão de seus pecados e que entre no paraíso com um corpo incorruptível e engalanado e que habite onde ninguém jamais poderá habitar. E eis que, quando disse isto, Jesus entregou seu espírito. Isto aconteceu numa sexta-feira à 9ª hora. As trevas cobriram a terra inteira e sobreveio um grande terremoto que derrubou o santuário e o pináculo do templo. Então eu, José de Arimateia, reclamei o corpo de Jesus e coloquei-o num sepulcro novo, ainda não usado. O cadáver daquele que estava à direita não pôde ser encontrado, enquanto que o da esquerda tinha adquirido o aspecto de um dragão. Veja que conteúdo tenebroso. Pelo fato de ter pedido o corpo de Jesus para dar-lhe sepultura, os judeus, deixando-se levar por um impulso de cólera, encarceraram-me no mesmo lugar onde se costumava colocar os malfeitores. Isto aconteceu-me na tarde do sábado, em que nossa nação estava prevaricando. Quantas terríveis tribulações este sábado infligiu à nossa mesma nação. Precisamente na tarde do primeiro dia da semana, na 5ª hora, quando me encontrava na prisão, Jesus veio ter comigo, acompanhado daquele que tinha sido crucificado à sua direita e a quem enviara ao paraíso. O conteúdo é revelador. Como você está entendendo esse conteúdo? Deixe aí nos comentários. Havia uma grande luz no recinto. Imediatamente a casa ficou suspensa em seus 4 ângulos. O espaço interior ficou iluminado e eu pude sair. Então reconheci primeiro a Jesus e depois ao ladrão que trazia uma carta para Jesus. Enquanto caminhávamos até a Galileia, brilhou uma luz tamanha que a criação não podia suportá-la. O ladrão, por sua vez, exalava um forte perfume procedente do paraíso. Depois, Jesus sentou-se e leu assim: os querubins e os hexatérigos receberam de tua divindade a ordem de guardar o jardim do paraíso. Soubemos disto pelo ladrão que foi crucificado juntamente contigo por tua disposição. Ao ver nele o sinal dos pregos e o resplendor das letras da sua divindade, o fogo extinguiu-se, já que não podia suportar o sinal ofuscante. Nós, tomados de um grande temor, ficamos amedrontados.
pois ouvíamos o Autor do céu e da terra e da criação inteira que descia das alturas até as partes mais baixas da terra por causa de Adão. A primeira das árvores, ao ver a cruz imaculada, que fulgurava em meio ao ladrão e que fazia reverberar um resplendor 7 vezes maior que o do sol, um grande temor apoderou-se de nós, presas de agitação dos infernos. E nós e os ministros do inferno em coro dissemos aos brados: Santo, Santo, Santo é aquele que impera nas alturas. E as divindades deixavam escapar este grito: Senhor, tu te manifestaste no céu e sobre a terra, dando a alegria dos séculos, depois de ter salvo a própria criatura da morte. Enquanto eu ia contemplando isto a caminho da Galileia, em companhia de Jesus e do ladrão, aquele transfigurou-se e já não era o mesmo de antes da crucificação, senão que era luz por completo. Os anjos serviam-no continuamente e Jesus mantinha conversação com eles. Passei por 3 dias ao seu lado, sem que nenhum dos seus discípulos o acompanhassem, mas tão somente o ladrão. Em meio à festa dos asmos, veio o seu discípulo João, e até então não havíamos visto o ladrão, nem sabíamos o que tinha sido feito dele. João então perguntou a Jesus: Quem é este, já que ainda não me permitiste vê-lo? Mas Jesus não respondeu nada. Então ele atirou-se aos seus pés e disse: Senhor, sei que desde o princípio me amaste. Por que não me fazes ver aquele homem? Jesus disse-lhe: Por que vais em busca do mistério? És obtuso de inteligência? Não sentes o perfume do paraíso que inundou este lugar? Não percebes quem era? O ladrão suspenso da cruz tornou-se herdeiro do paraíso. Em verdade te digo que somente ele o é, até que chegue o grande dia. E João disse: Faze-me digno de vê-lo. Enquanto João ainda estava falando, o ladrão apareceu de repente. Então, aquele atônito caiu ao chão. O ladrão não conservava a mesma figura que tinha antes da chegada de João, mas parecia-se com um rei majestoso ao extremo, engalanado como estava com a cruz. Ouviu-se uma voz emitida por uma grande multidão que dizia assim: Chegaste ao lugar do paraíso que te havia sido. Nós fomos designados por aquele que te enviou para servir-te até que venha o grande dia. Ao produzir-se esta voz, o ladrão e eu ficamos invisíveis. Então encontrei-me em minha própria casa e já não via mais a Jesus. Tendo sido testemunha ocular destas coisas, deixei-as escritas para que todos acreditem em Jesus Cristo crucificado, nosso Senhor, e já não sirvam à lei de Moisés, senão que dei crédito aos milagres e maravilhas operados por ele, de maneira que, crendo, sejam herdeiros da vida eterna e possam encontrar-nos todos no reino dos céus. Porque a ele lhe convém glória, força, bem-aventurança e majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Esta foi a declaração de José de Arimateia, um documento contundente, impactante, mas ao mesmo tempo edificante e revelador. Como você recebeu este conteúdo? Como você entendeu este vídeo? Deixe aí nos comentários, o seu entendimento. Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Eu concluo este vídeo dizendo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a tua vida e a tua família onde você estiver. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.